E aí pessoal, tudo bem? Bora dar continuidade então no nosso assunto. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a Guerra Fria, sobre a regionalização do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, sobre o mundo bipolar, sobre capitalismo e socialismo. E no tema 2, organizações e regionalizações do espaço mundial, a gente vai entrar no capítulo 2 que vai falar sobre as instituições mundiais. O que são essas instituições? Primeiro a gente tem que entender que o que seria a geopolítica? A geopolítica ela faz parte da geografia. A geopolítica ela estuda assuntos relacionados às relações internacionais, os acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países, culturas e disputas territoriais. No mundo globalizado, onde a gente tem uma grande integração, onde a gente tem uma grande circulação de pessoas, de mercadorias, de informações, a geopolítica ela serve para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a explicar e tentar prever comportamentos da política internacional. Então, as organizações mundiais, elas também são chamadas de organizações supranacionais. São aquelas organizações que vão estar acima dos governos nacionais. Muitos governos vão ser dependentes de estímulos de políticas e empréstimos financeiros dessas organizações. Uma das principais organizações que nós vamos ter no mundo vai ser a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela é criada no ano de 1945. Sua sede fica localizada em Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo da criação da ONU era manter as relações de paz e segurança entre os países, boas condições de vida e observância dos direitos humanos e justiça social. A ONU ela surge após a Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo dela é fazer com que não ocorra conflitos futuramente, com que os países consigam dialogar entre si para achar um caminho viável para ambos. 193 países fazem parte da ONU, isso são dados de 2018. A ONU ainda tem também o Tribunal Penal Internacional, que fica localizado na cidade de Haia, na Holanda. Esse tribunal ele é responsável por julgar indivíduos que cometeram crime contra a humanidade. Quais crimes são considerados contra a humanidade? O genocídio e os crimes de guerra. Essas duas fotos representam, a primeira representa uma reunião da ONU na sede de Nova York e a segunda vai representar o Tribunal Penal Internacional. O Conselho de Segurança da ONU ele é um dos carros-chefes, um dos braços mais fortes da organização. Ele vai ser dividido em dois, Conselho de Segurança Permanente e Conselho de Segurança Rotativo. O Conselho de Segurança Permanente ele vai ser composto por países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esses países terão direito a voto e a veto. Países como Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia fazem parte desse Conselho Permanente. Já o Conselho de Segurança Rotativo ele vai ser composto por 10 países, sendo que esses países são trocados a cada 2 anos. Os países do Conselho de Segurança Rotativo têm direito a voto, mas não têm direito a veto. Essa imagem mostra uma das reuniões realizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Outros braços da ONU vão estar ligados a uma série de questões, desde a saúde, trabalho, alimentação e agricultura e até a educação. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente tem muito escutado ultimamente devido à pandemia que o mundo está vivendo, ela tem como objetivo promover a saúde da população mundial, realizar campanhas, parcerias, pesquisas. Então a Organização Mundial da Saúde, ela toma iniciativa para nortear as políticas voltadas à saúde. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, visa promover garantias trabalhistas, proteger os trabalhadores e melhorar as condições de trabalho. Outra organização vai ser a Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e Agricultura, FAO, busca combater a fome no mundo, contribuir com a melhoria dos sistemas agrícolas dos países. Outro braço vai ser a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, que vai se chamar a Unesco, visa contribuir com a paz por meio do incentivo à educação, à ciência e à cultura, visando combater o analfabetismo no mundo. Então a ONU ela tem um braço para cada segmento da sociedade ou para cada ramo que a sociedade tem, para a saúde, para questões militares, para o trabalho, para a questão da alimentação e agricultura, para a educação. Outra organização que merece destaque é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC ela tem como objetivo mediar e fiscalizar o comércio internacional entre os países e entre os blocos econômicos. A OMC ela tem como função as seguintes: fiscalizar regras básicas de comércio entre países, intervir em conflitos de interesse que possam prejudicar algum país, controlar e fazer cumprir acordos comerciais entre países e blocos econômicos, promover reuniões que são chamadas de rodadas para debater temas sobre o comércio mundial e estabelecer acordos, e também punir países e blocos que não cumprem com acordos e prejudicam terceiros. Então, a Organização Mundial de Comércio ela está ali para regulamentar o comércio mundial. O comércio ele deve seguir regras e os acordos, se forem assinados, eles devem ser cumpridos. Se não forem cumpridos, a OMC ela vai promover punições a esses países ou blocos que descumprirem determinado acordo assinado. Outra organização mundial vai ser o Banco Mundial. O Banco Mundial ele é criado em 1944. Ele tinha como objetivo financiar a reestruturação de países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Então, a criação do Banco Mundial era como se fosse um banco para fornecer empréstimos para os países europeus se reestruturarem. Mas, depois com que esses países europeus se reestruturaram, esse Banco Mundial ele vai se tornar mais abrangente. Ele vai financiar projetos e programas relacionados à saúde, educação, infraestrutura, agricultura e meio ambiente. Isso tudo objetivando reduzir a pobreza e contribuir com o desenvolvimento desses países. Tá bom? Outra organização importante é o Fundo Monetário Internacional, o chamado FMI. O FMI também é criado em 1944. Ele tinha como objetivo fornecer empréstimos a países, principalmente países pobres ou em desenvolvimento, tá bom? Por conta dos seus juros altos e de impor algumas exigências, o FMI é muito criticado e acusado pelas altas dívidas externas de muitos países em desenvolvimento. O FMI ele é muito contraditório. Ao mesmo tempo que ele está ajudando um país em desenvolvimento, um país pobre, dando dinheiro, emprestando dinheiro, o FMI, para receber aquele dinheiro, ele joga juros muito altos e se o país não conseguir pagar, ele impõe situações para aquele país. Por exemplo, um país agricultor, um país que depende exclusivamente do setor primário, que é a agricultura, o FMI diz assim: tu tá me devendo, mas tu não tem como me pagar. Porém, eu sei que tu produz muito trigo, então o teu trigo vai ser redirecionado para o meu país. Ou a venda do teu trigo vai ser exclusivamente para pagar a tua dívida. Então o FMI ele impõe algumas exigências que deixam os países que pegam o empréstimo do FMI em apuros. A OPEP é a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Ela foi criada em 1960 com o objetivo de coordenar a política de produção e exportação de petróleo. Só que a OPEP ela é muito criticada também por formar cartel. O que seria isso? É quando uma empresa se junta com outras para conter
a produção de determinado produto e fazer com que esse produto tenha o seu preço elevado. No caso da OPEP, é o petróleo. Outra organização importante é o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada em 1949, objetivando o quê? Durante a Guerra Fria se vivia uma tensão. A OTAN ela surge com o objetivo de proteger os seus países aliados. Hoje em dia, a OTAN ela atua em vários ramos, na questão da saúde, na questão de infraestrutura, na questão da educação, na questão de auxiliar países que estão necessitando de ajuda, tá bom? E qual a importância das instituições internacionais? No nosso dia a dia, é possível que a gente esqueça a importância dessas instituições, mas elas vão estar presentes nas esferas de poder e nas tomadas de decisões do nosso país. E qualquer tomada de decisão na esfera de poder, de maneira ou de outra, vai refletir na nossa vida. Em 2016, por exemplo, a gente viveu uma onda do Zika vírus. E aí a OMS concentrou esforços e pesquisas com o objetivo de combater o avanço dessa doença. Agora, em 2020, a gente tem uma pandemia, que é a Covid-19, e a OMS também está empenhada em criar uma cura para esse vírus. A OMS que está ditando determinadas regras para melhor combater ou para melhor evitar o aumento da proliferação desse vírus. Então, as instituições internacionais ela têm uma certa importância e um certo respeito mundial. Então, o principal palco de ações internacionais de auxílio para combater a pobreza e a miséria vai ser o continente africano. Por mais que esse continente ele vai ser muito rico em recursos naturais, vai apresentar um mercado consumidor em expansão, esse continente ele vai apresentar também os piores índices de desenvolvimento social, ele vai apresentar as piores condições de qualidade de vida para as pessoas. Esse continente ele vai apresentar condições sanitárias precárias, condições de saúde precárias, condições de moradia precárias, fora uma série de doenças e conflitos que vão existir dentro desse continente. Por isso, ele vai ser um palco de grande ação das organizações internacionais de auxílio. Só que ao mesmo tempo que esse continente apresenta uma série de dificuldades, ele vai apresentar alguns países que estão no caminho de superação dessas dificuldades, que é o caso da Nigéria. A Nigéria ela vai apresentar o maior mercado consumidor, vai apresentar a maior população e a maior economia do continente africano. Porém, ela precisa de um apoio internacional para conter conflitos de grupos terroristas, como o Boko Haram. Então a Nigéria, por mais que não necessite de determinados auxílios, mas para conter grupos terroristas que agem no seu território, ela precisa de um apoio internacional. As instituições elas vão entrar em crise por alguns motivos. O primeiro é que elas vão ser instituições com sede em países desenvolvidos que têm interesses. E muitas das vezes esses interesses são atendidos por essas instituições. E esses interesses eles vêm desfavorecer os países mais pobres. Outro ponto importante são as decisões tomadas pelo G20. Os G20 são as maiores economias do mundo, no qual as instituições e organizações financeiras elas não têm tanta influência. Os problemas das transnacionais também é muito sério. Muitas transnacionais acabam entrando em países subdesenvolvidos e pobres para explorar a mão de obra dos trabalhadores e impor a esses trabalhadores condições precárias de trabalho. Outro ponto que as instituições não conseguem também atender e suprir essas demandas é da questão das mudanças climáticas. Muitas dessas mudanças climáticas acabam não sendo atendidas por governos que visam mais a questão econômica do que a questão ambiental. Então a crise das instituições ela vai se intensificar também com a crise econômica de 2008, onde muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro, muitas pessoas tiveram que ser expulsas das suas casas. E com isso vai surgir um sentimento de nacionalismo e xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, uma aversão ao imigrante,
um aumento, uma supervalorização da sua cultura em detrimento da outra, uma supervalorização do seu patriotismo, e isso vai ser muito prejudicial. Um exemplo que nós vamos ter é a saída do Reino Unido da União Europeia, no qual ele visa fechar suas fronteiras para a entrada de imigrantes. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos vai seguir esse viés xenofóbico nacionalista, aonde ele é eleito defendendo a ideia de criar um muro entre Estados Unidos e México para conter a imigração, de deportar imigrantes. Outro ponto também é a questão da saída dele do Acordo de Paris, que é um acordo ambiental, um acordo que visa a diminuição dos poluentes para a camada de ozônio. Então são pequenas situações que são grandiosas, se a gente for pensar, que vão afetar as instituições e organizações mundiais. E aí a gente vai ter o fim, encerra aí esse assunto sobre as instituições e organizações mundiais. Junto com essa aula vai um exercício, provavelmente vai estar disponível no site da escola. Então a gente se vê na próxima aula. A gente se escuta na próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.